Então, eu queria começar dizendo o seguinte: a gente tem sempre, quando a gente vai ouvir falar de empreendedores aí com mais de 50 anos de idade, a gente vê cases aí na internet, tipo o Charles Darwin, que escreveu o primeiro livro depois de 50 anos de idade. Tem o caso aqui também do Paulo Abad, do Habib's, que criou lá o Habib's, a esfirra, depois dos 70 anos, com 72 anos de idade, né? Também tem o caso aqui do Coronel Sanders, da KFC, né, que com 62 anos de idade criou a KFC. Então, a gente fica imaginando essas pessoas e parece uma coisa muito distante, né? São pessoas, cases espetaculares aí de pessoas bem-sucedidas que ganharam muito dinheiro, ficaram milionários. E aí, eu vendo esses cases, fiquei pensando, e o resto das pessoas, né? E as outras pessoas? Quantos empreendedores existem? Quantas pessoas buscando empreendedorismo que poderiam ter uma oportunidade também, né? Mas não tem, às vezes, a sorte que esses tiveram, ou a orientação, ou o perfil para fazer isso. Então, a gente já viu ontem na palestra, nas palestras de ontem, né, que existem hoje 55 milhões, mais ou menos, de pessoas com mais de 50 anos de idade, né? Isso representa 25%, mais ou menos, da população. E aí eu estava pesquisando um pouquinho na internet e vi, numa reportagem da Folha, que existem outras pessoas como eu, né, que também sou um desses anônimos, tipo Rui Martins Posada, ele é da Aitcel, é uma empresa pequena, com 64 anos criou a empresa. Aí tem o João Silveira Monteiro, ele é um engenheiro que perdeu o emprego e aí se associou a um amigo e montou uma construtora aos 71 anos de idade. São pessoas que não são conhecidas do grande público, mas que também estão fazendo o seu sucesso, né? Então, eu queria começar contando um pouquinho da minha história, relembrando um pouquinho do meu pai. Relembrando um pouquinho do meu pai. O meu pai, né, ele aposentou com 53 anos de idade. Ele foi uma pessoa que trabalhou a vida inteira como empregado. E, assim, na época que ele se aposentou, um pouquinho antes dele se aposentar, ele resolveu montar uma empresa, né, que era a Chesmap. Chesmap era o nome de todos os filhos, né? Sebastião, Helena, Paulo, Elza, Sidney, enfim. E essa empresa não deu certo. A gente começou, ele começou ainda trabalhando, comprou um torno mecânico, a gente fazia as coisas em casa, e tinha uma promessa na época da empresa, da CESP, de comprar os produtos da gente, né? E isso não deu certo, né? Acabou não dando certo, nos endividamos muito, e acabou que a gente teve que entrar em empréstimo bancário para pagar essa dívida. Aí os três irmãos tiveram que trabalhar na usina hidrelétrica de Tucuruí, com parte do salário pagou essa dívida, enfim. E aí deu medo, né, de continuar a empreender. Meu pai nunca mais empreendeu. Ele viveu lá mais 30 anos depois de aposentado, morreu com 83, e a gente via nos olhos dele lá que faltava alguma coisa. E eu, né, vendo tudo isso e vendo a história, falava, poxa, quando eu me aposentar, não vai ser desse jeito, eu vou criar, vou ter que fazer alguma coisa, né? A gente tem lá aquela expectativa de vida, de saber que a chance de viver mais é grande, né? E ficava pensando nisso, mas sempre tinha muito medo do que eu vou fazer, sempre pensava, vou montar uma pousada, vou ter uma loja de frios, enfim, pensava em ter bazar junto com a minha esposa, mas eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito em lugares diferentes, né? Então, mudava muito, trabalhava em empresa de energia e mudava bastante, mudava de cidade, enfim. Aí, chegou uma hora que eu percebi que estava chegando a aposentadoria, eu comecei a me preparar. Uma das primeiras coisas foi, onde vou morar, né? Então, como eu acabei nessas andanças todas, não tinha nenhuma casa, né? Então, a primeira coisa que eu fui fazer, já tinha capital, foi construir uma casa. Aí,
como um dos lugares que eu mais vivi na vida era Atibaia, eu acabei fazendo uma casa em Atibaia. Somente depois que a casa ficou pronta, tudo, que eu resolvi me mudar para cá, né? Hoje eu moro aqui em Atibaia. Então, esse foi um dos primeiros pontos, né? Então, aí aconteceu que a minha filha mais nova casou, a mais velha já era casada, e eu fiquei, trabalhava na CPFL, eu estava trabalhando em Piracicaba, aí com a casa pronta aqui. E aí eu vi que, assim, que eu estava trabalhando simplesmente com medo da vida futura, com medo da aposentadoria, enfim, eu já tinha casa, né, e aí tinha uma renda boa, tinha o status de ser gerente, então tem aquele receio, né, poxa, agora eu sou gerente, eu tenho status, eu tenho um salário excelente, tenho uma série de regalias, tenho reserva financeira, né, aí eu já consegui também ser aposentado do INSS e continuava trabalhando. E aí eu pensei, poxa, o que eu estou fazendo da minha vida? Então, aí começa a parte de empreender, vamos dizer assim, né? A primeira coisa que eu fiz foi verificar quanto que eu teria de gastos na minha vida como aposentado, né? E assim, se o que eu ganhava de aposentado, se o que eu tinha de gasto e o salário de aposentado, se ia dar, né? E aí eu percebi que dava. Então, poxa, então agora eu vou poder sair, né? Aí comecei a pensar, mas o que eu vou fazer? Eu tinha medo assim, de avançar, de comprar alguma coisa, de entrar de sócio em alguma coisa, enfim. Aí eu cheguei à conclusão que a melhor coisa a fazer era trabalhar com alguma coisa que eu já fazia. Por quê? Eu tinha visto, assim, antes de me aposentar, vários colegas que eram de trabalho, assim, que tinham se aposentado e trabalhado na mesma área. Às vezes voltava e dava consultoria até para a própria empresa. Também vi outros colegas que arriscaram, né, saíram, tentaram montar negócio próprio e acabaram perdendo tudo. Vi outros que tinham cargo de executivo que saíram, não souberam preparar a aposentadoria, começaram a beber, e aí acabaram morrendo cedo, jovem, com potencial. Enfim, tudo isso assustava muito, né? O que eu vou fazer, então, com a minha vida? Então, por isso eu falei, poxa, então como eu tenho... Aí vem uma das vantagens do sênior, né? Você tem relacionamento. Você tem uma história de vida que você tem contatos de pessoas que trabalharam com você, que saíram de empresas que você visitou, enfim. Aí eu tinha um dos meus antigos chefes que trabalhava com mercado livre de energia, tinha uma pessoa que eu conhecia aqui na região que era eletricista, que tinha acesso a empresas, enfim. Antes de eu sair, eu já comecei a prospectar algumas coisas, né? E aí eu tinha contato com um amigo que cuidava de ISO 9000, tinha outro amigo que mexia com marketing, tinha outro amigo que trabalhava com LED, e eu fui dando tiro para todo lado, porque eu tinha muito medo de ficar à toa, sem fazer nada, né? E morrer, como vi alguns colegas morrendo, enfim, e também tinha muito medo de gastar, né? Gastar, investir, comprar uma empresa, um negócio, enfim. E aí eu fui fazendo, né? Fui fazendo as coisas, e foi evoluindo, né? E aí, quando chegou em 2000, e isso daí, quando eu aposentei, foi 2013, final de 2014, começo de 2015, eu vi, assim, que entrava um dinheirinho, sabe, assim? Entrava uma complementação de renda para esse serviço. Eu falava para mim mesmo, poxa, será que eu não sou capaz de ganhar mais R$ 1.000 por mês, né? Com todo o conhecimento que eu tenho, com toda essa experiência que eu tenho, né? Aí eu resolvi, falei, vou fazer um desafio para mim mesmo, vou comprar um carro zero, né? Eu tinha dinheiro para pagar à vista, então, se desse alguma coisa errada, eu tinha lá na minha reserva, mas eu comecei a arriscar. Comprei um carro zero, dei uma entrada, que era um outro carro velhinho que eu tinha, e falei, esse carro vai ser para trabalhar. E o que eu fiz um financiamento em 24 parcelas, falei, o que eu ganhar vai ser para pagar, eu vou ter que ganhar um valor para pagar a parcela desse carro, certo? E assim aconteceu, né? Um mês faltava um pouquinho, mas no outro mês sobrava, enfim, eu consegui passar aí os 24 meses ganhando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? E aí acabou dando certo
essa minha parte. Uma das coisas que eu não falei aqui, que eu também estava trabalhando na época, a minha filha, ela é enfermeira e ela era sócia de uma empresa aqui, né, que cuidava da parte de partos, né, fazia partos domiciliares, com a doutora Silvia Freire, né, que hoje é até minha sócia. Depois eu vou contar essa história mais para frente. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a administrar essa empresa, também ganhava um dinheirinho ali. Então, era 500 daqui, 200 dali, sabe? Dessa forma, eu conseguia fazer aí a prestação do carro. Por quê? A parte que eu mesmo tinha expertise, que era o mercado livre de energia, o mercado livre estava muito ruim. Estava muito ruim em questões de governo, questões N do próprio setor que impedia de clientes entrarem para o Mercado Livre. E eu vinha me relacionando. Aí, quando foi em 2000, deixa eu ver aqui a data que eu marquei aqui, em 2016, né, começou a entrar os clientes de Mercado Livre. Então, de 2013 até 2016, 3 anos. Aí, o primeiro cliente veio mais no final do ano, depois veio um outro cliente, até quando veio o segundo cliente, eu estava lá no jogo, ele falou, dei sorte para você, né? Estava lá na casa dele. E aí começou, como é que funciona esse mercado? É um mercado que, quando eu represento uma empresa de comercialização de energia, a gente vende energia para as indústrias, né? E quando você consegue fechar um contrato, você recebe uma comissão mensal. Então, quanto mais clientes a gente tem, mais a gente ganha. E aí, depois veio outro, e foi vindo outro cliente, quer dizer, tudo aquilo que eu plantei nesses primeiros 3 anos, comecei a colher os frutos, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a me sentir mais seguro. Nisso, a médica, né, que era sócia da minha filha, ela tinha o sonho de ter aí um aparelho de ultrassom para fazer ultrassom. E aí, estava fazendo um trabalho num hospital em Bragança Paulista, e esse hospital queria botar o aparelho de ultrassom. Aí eles me chamaram para ser sócio, né, ela e o esposo dela, na época não era esposo, era o namorado, né, para que fosse sócio. E eu fiquei relutante, né, como a gente já se conhecia, eu já administrava a empresa, tudo, eles conheciam o meu perfil de administração, enfim, eles me chamaram e insistiram, e eu relutei bastante, né, mas acabei aceitando, mas falei, tá bom, eu vou entrar, mas eu vou entrar com 25%. Na época, eu lembro que eu assim, entrei com R$ 21.000 para comprar esse aparelho de ultrassom, e as parcelas, eu já fiz um cálculo mais ou menos, que o que eu já estava recebendo de comissão lá do Mercado Livre, já dava mais ou menos para pagar essas parcelas, então não ia comprometer tanto a minha renda de aposentado. Então, uma coisa bem segura, né, que eu sou uma pessoa assim, meu perfil é esse, né, de pessoa bem segura, né. E aí a coisa acabou não dando certo, né? A gente, lá no hospital, acabaram não dando certo, aí a gente levou para uma outra clínica, que também não deu muito certo no começo, e aí entra um pouco o perfil da gente de empreendedor. Eu tinha um amigo aqui, um conhecido, um vizinho, que tinha uma outra clínica, e eu falei, pô, vou ligar para esse cara, vou ver se ele não quer um aparelho de ultrassom com o médico. Mal sabia eu que isso era uma mosca branca, né? Que todo mundo era louco por causa disso, e existe falta no mercado, mas eu não era no mercado, não conhecia nada, né? Aí liguei para essa pessoa, ele na hora, né? Falar, quando que a gente começa, enfim, levamos lá para a clínica dele, né? E eles estavam estruturando. Por que eu queria uma clínica? A gente tinha o maior medo de montar uma clínica própria, de assumir aluguel, assumir funcionário, assumir telefone, internet, essas coisas todas são muito complexas, né? E para quem está começando, a gente tinha o maior medo. Resultado da história, né? Nós ficamos deixa eu ver a data aqui, até setembro de 2019. Em setembro de 2019, eles chegaram e falaram assim, olha, a partir da semana que vem, aí nós compramos o nosso aparelho de ultrassom, né? E a gente não precisa mais de vocês. Oi, Vanderlei. Não, só estou te assistindo. Não, é que está com um monte de chiado aqui. Aí, o que aconteceu, né? Nós tivemos que sair, e nesse meio tempo eu tinha assistido, a gente tinha participado do primeiro Congresso Latino-Americano de Empreendedorismo Sênior,
e eu vi uma palestra que me chamou muita atenção, que foi uma palestra sobre segmentação de mercado. Né? E a gente estava naquela situação de sem a clínica, né? Sem onde pôr o aparelho, e aí, assim, a minha sócia hoje, ela é especializada no atendimento feminino, né? Ela é GO e tem, assim, uma expertise muito grande nisso. Aí nós conversamos, falando, poxa, por que a gente não monta uma clínica especializada em mulheres, né? A gente faz ultrassom, você também atende, enfim, e aí começamos a ver o valor de aluguel, como é que era, enfim, por fim a gente montou, certo, a clínica, e aí, na ocasião, eu acabei já comprando uma parte do sócio, ficamos todo mundo com 33% dos sócios, e a clínica está indo muito bem, a gente está indo muito bem, está com o maior sucesso. O que eu queria dizer, né, com isso aí? Quer dizer, foi uma coisa que foi caminhando. Hoje eu não tenho mais receio de empreender, né? Assim, a gente sabe como é que as coisas são, tem altos e baixos, e a gente consegue, nas adversidades, encontra uma solução. A gente vê que, assim, muitas vezes você tem medo de uma coisa, mas o mercado vai e te responde, né? E, então, ó, e mais recentemente, tá? Mais 2 minutinhos, posso falar atrasado 2 minutinhos, só para contar uma rapidinho aqui, o restante? Fique à vontade, vamos lá. Tudo bem? Então, mais recentemente, né, eu fui fazer uma viagem em Petrolina, né, porque eu acabei gostando de vinho, né, e nessa de ver o vinho lá da Rio Sol, que a gente não conhecia, resumindo a história, né, gostamos muito do vinho da Rio Sol, não tinha quem vendia o vinho aqui na região, e agora eu, com a minha esposa, a gente representa a Rio Sol aqui também vendemos vinho hoje, certo? Então, só que assim, o meu grande sonho, né, e a minha esposa sabe disso, o Jô sabe disso, é fazer palestra, é estar trabalhando com treinamento e tudo. Então, eu tenho feito muitas coisas de empreendedorismo, né, e estou vendo que está dando resultado, e isso eu estou vendo que serve como uma grande base, um grande preparo para essa jornada que está começando agora, né, Jô? Mais forte do que nunca, né? É isso aí. Tá bom? Bem, o que eu lembro da sua dúvida, né, de assumir o primeiro projeto, né, de sair de um local e montar o primeiro local junto com a Sílvia, né, e eu falei, cara, vai, né, e, cara, depois que... Gente, é uma métrica, é um procedimento. Quanto mais a gente realizar, mais a gente vai se sentir capaz de realizar. Papai do céu não vai ser cruel a ponto de dar um sonho que a gente não seja capaz de realizar. Eu vejo o Paulinho bem. Então, vamos falar? Paulo, quantos negócios você tem hoje? Fora por fora. Então, você tem? Então, contando com o empreendedorismo sênior, 4. Então é isso, tá? Então imagina aquele cara que se aposentou, ficou aí 2, 3 anos, começou a estruturar um negócio, foi bem sucedido nesse negócio, montou outro, vai continuar. Paulinho, você tem qualidade de vida, viaja, faz atividade física todo dia, curte a vida? Não deu tempo de falar tudo isso, mas é isso, eu tenho qualidade de vida, quer dizer, eu não tenho horário fixo, eu trabalho, a maior parte do meu trabalho é de casa, né? Então, assim... Eu costumo dizer que eu estou vivendo o melhor período da minha vida, tanto do ponto de vista, né, de financeiro, do ponto de vista pessoal, de liberdade, enfim, tá fantástico o que eu estou vivendo hoje. Tá bom? Paulo, primo, parceiro, meu irmão, nessa caminhada. Vamos ficar aqui, senão a gente vai chorar os dois. Tá bom, então. O Daniel, Beijo, obrigado.